Olá, entrei ao vivo agora para a primeira live. Essa live é, para quem for assistir mais tarde, é uma live de contrapartida do PROAC número 11 de 2020, Cultura em Casa, licenciamento de espetáculos teatrais. Independente de se entrar alguém aqui, eu vou começar a falar um pouquinho da criação do espetáculo, Criatura, uma autópsia. Mas enquanto isso, eu vou esperar só um minutinho para ver se o pessoal entra. Separei um roteirinho aqui para falar um pouquinho de como foi o processo de criação desse espetáculo, desde a primeira ideia até a estreia. Então eu espero que seja útil e interessante para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo. A Juca entrou. Vamos lá, gente. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu estava já dando uma explicação aqui para quem for assistir depois que ficar gravada essa live, que é uma live que é uma contrapartida ao PROAC número 11 de 2020 de licenciamento de espetáculos, que o Criatura, uma autópsia foi contemplado. Então eu vou fazer duas lives, uma hoje, falando um pouco de criação, do processo de criação todo do espetáculo, desde a primeira ideia até a estreia. E em junho eu faço uma segunda live para falar de produção, de temporada, de editais, de festivais internacionais e de como manter o espetáculo vivo. Então, já que a gente já começou a ter gente aí, bem-vindos. Eu vou começar a contar um pouquinho dessa história, porque vai durar 1 hora essa live. E muitas pessoas me perguntam de onde que surgiu essa ideia de fazer esse espetáculo, e a história é bem simples, na verdade. Em 2013, eu li Frankenstein pela primeira vez. Assim como muitas pessoas, eu nunca tinha lido Frankenstein, apesar de achar que eu sabia a história, eu não sabia. E eu li o livro despretensiosamente, ele caiu na minha mão, não lembro porquê. E quando eu fechei o livro, eu fiquei apaixonada pela figura da criatura. E isso ficou muitos anos assim no meu imaginário. Em 2016, eu comecei a pensar em fazer um solo. E eu tenho no meu computador umas pastinhas com ideias de espetáculos, ideias de projetos e tal. E eu tinha esse do Frankenstein, que eu tinha anotado umas coisas e tal. E aí eu resolvi abrir essa pastinha e ver o que vinha daquilo, né? Reli o livro e falei, vou montar um espetáculo inspirado na criatura do Frankenstein, nessa personagem, fazer o espetáculo do ponto de vista dela, porque o romance, ele é do ponto de vista do Walton, do cara que encontra o Frankenstein, e tem também o ponto de vista do Frankenstein, e tem um pouquinho do ponto de vista da criatura só. E aí eu peguei e falei, bom, eu sou nerd, né? Então eu vou ler a biografia da Mary Shelley. E a questão, que eu acho que pra muita gente, assim, eu sabia que o Frankenstein tinha sido escrito por uma mulher e por uma mulher jovem, mas eu não sabia nada da história dela. E quando eu fui ler a primeira biografia dela, assim, eu quase caí pra trás. E meio que a Mary Shelley pediu pra eu contar a história dela. Então esse espetáculo virou uma fricção entre o romance Frankenstein e a vida da Mary Shelley, cruzando os episódios da vida com o do romance. E aí foi assim que começou. E o processo de criação, ele foi bastante particular, bastante específico. Não é um mapa para ninguém seguir, não é, né, o jeito que eu criei. Eu vou dar uma oficina de criação inspirada nesse processo, que vai ser na Oswald de Andrade, a partir do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, de 12 de junho a 18/7. Eu tô aqui olhando na minha lista para não esquecer. Vão ser segundas e terças à tarde, das 2 às 4h30. Bom, e como é que foi esse processo, né? Primeiro, por que a Mary Shelley me interessou? Para quem não sabe, algumas pessoas, eu perguntei que assunto que era para eu falar na live, e algumas pessoas queriam saber curiosidades da Mary Shelley, que é uma figura fascinante. A Mary Shelley era filha de 2 intelectuais muito importantes, que é o William Godwin e a Mary Wollstonecraft, que é fundadora do feminismo na Inglaterra. E quando ela nasce, a mãe dela morre logo depois do parto. E ela fica vivendo com o pai, e depois de um tempo, o pai casa com uma mulher que tem 2 filhos, um menino e uma menina, que é a Claire. Antes da mãe da Mary Shelley casar com o Godwin, se encontrar com o Godwin, ela já tinha tido uma filha ilegítima, que é a Fanny. Então, o Godwin cria a Fanny e a Mary Shelley, se casa de novo e cria também a Claire e o irmão dela. E essas 3 meninas, a Fanny, a Mary e a Claire, elas têm idades muito próximas e tal. Em determinado momento, o Percy Shelley, que é um poeta britânico muito famoso do romantismo, ele era muito fã do pai da Mary Shelley e ele vai visitar a casa dele e conhece a Mary.
Eles começam um namoro, aí tem a primeira grande fofoca, que não entrou no espetáculo, depois eu explico por quê, que a Mary Shelley perdeu a virgindade no túmulo da mãe dela. Ela leva o Shelley até o cemitério, onde ela passava muito tempo lendo, escrevendo e tal, e eles têm a primeira relação no túmulo da mãe. Então isso é uma curiosidade bem interessante. Eles eram muito modernos, eles eram muito mais modernos do que a gente, que se acha muito moderno. E aí, em determinado momento, ela conhece o Shelley, se apaixonam, e o Godwin não gosta muito disso, porque ele é um pouco falso moralista, né? Porque ele não era casado com a mãe dela, mas ele não queria que ela tivesse um caso com o Percy Shelley. E aí eles decidem fugir, ela e o Shelley. E a Claire vai junto, resolve junto, para se aventurar pelo mundo. Eles viajam, a Mary engravida, ela perde uma primeira bebê. Depois eles vão acabar parando na Vila Diodati, que é uma casa que fica às beiras do Lago Genebra. E nessa casa, quem está lá é o grande Lord Byron. O Byron, se eu começar a falar do Byron aqui, eu fico 4 dias, porque tem muita coisa para falar. Mas o que importa pra gente é que o Byron tem um caso com a Claire. A Claire, inclusive, chega a engravidar, e é toda uma história trágica que eu também não vou contar, sobre a primeira filhinha dela. E eles estão nessa casa, o Byron, o John Polidori, que é um médico dele, a Mary Shelley, o Shelley, a Claire e os filhinhos o filhinho da Mary do Shelley, que é o William, que já tinha nascido nessa época. E chove, não tem nada que eles possam fazer, eles estão entediados. Eles encontram um livro de histórias de terror e ficam lendo em volta da fogueira, tal, até que o Byron propõe que cada um escreva uma história de fantasmas. E basicamente todo mundo meio que desiste dessa história. O John Polidori escreve um texto chamado Vampiro, e a Mary escreve um conto, que é o Frankenstein. E ela lê para eles, e eles se enlouquecem, acham aquilo maravilhoso, e incentivam ela a continuar aquela história e transformar num romance. E é o que ela faz. E ela publica esse romance de forma anônima, em 1818, porque não era muito bem visto uma mulher tratando desse tipo de tema, né? Mulheres publicavam na época, muito famosas, Jane Austen, mas eram geralmente histórias de amor. E no caso da Mary, ela é essa história estranha, né? De trazer um corpo para a vida e tal. O romance é publicado, e um pouco depois que é publicado, ela perde o filhinho dela, o William. Ela chega a ter uma outra filha, Clara. Eles se mudam para a Itália por causa da saúde do Shelley, e na Itália morrem os 2 filhos, morre a Clara e morre o William. E ainda mais uns anos depois, ela engravida de novo, sofre um aborto, ela engravida do último filho, que é o Percy Florence, que sobrevive até a idade adulta, e que não entra no meu espetáculo, porque no meu espetáculo só entram os mortos. O Percy Florence deu tudo certo com ele. E depois que nasce o Percy Florence, um tempo depois o Shelley morre afogado no mar da Itália, e a Mary volta para a Inglaterra e vai passar o resto da vida dela editando as obras do Shelley, escrevendo outros romances. Então ela escreve Matilda, ela escreve O Último Homem, ela tem uma vida bastante rica na Inglaterra, mas nenhum grande evento trágico acontece. Só a morte do Byron, um tempo depois, que perturba ela muito. Mas é isso, assim, essa vida dessa mulher me fascinou, e eu fiquei espantada de não saber dessas coisas, e me deu muita vontade de contar essa história. Então essa é a parte da biografia da Mary. E aí, o que acontece? Eu tenho um romance enorme, são 3 volumes. Eu tenho uma biografia riquíssima. E como é que eu recorto isso? Como é que eu crio uma dramaturgia a partir disso? Porque eu poderia escolher diversos recortes. Eu poderia contar histórias de amor. Porque no livro também tem uma história de amor, né? Tem a Elizabeth e o Frankenstein. Então eu poderia cruzar a história do Shelley e da Mary com os 2 e tal. Eu poderia contar, ficar só no episódio da criação do romance, que é bem interessante. Mas foi feito já, tem um filme que é sobre isso. E eu comecei a reler tudo e separar coisas que me interessavam, e foi chegando numa conclusão muito óbvia, que o marcador, os episódios, o que levaria, o que cercearia a história seriam as mortes que acontecem na família. Porque tem uma coincidência muito louca entre o romance e a vida da Mary, de que em momentos temporalmente paralelo vão morrendo pessoas, assim.
E pra mim, essa criatura que não tem nome, que a gente chama de Frankenstein, não é aquela figura que tem o parafuso aqui, do Boris Karloff, não é Frankenstein, chama criatura. A criatura não tem nome, ela nunca é batizada. E pra mim ela é feita dos cadáveres da vida da Mary Shelley. Essa é a minha tese, essa é a minha inspiração. Então, como que eu começo a trabalhar essa dramaturgia? Primeiro eu decido esse recorte, eu vou falar a partir das mortes dessas personagens da vida da Mary e também do livro, para começar a friccionar uma coisa com a outra. E aí eu ia para a sala de ensaio primeiro sozinha e eu chegava sempre com uma coisa que foi muito importante para mim, que está guardado, que é um mapa com as datas para eu não me perder. Então tem aqui episódios, coisas do Frankenstein, coisas da vida da Mary Shelley e como elas podem se cruzar. Então, por exemplo, tem as datas todas, porque são muitas datas. Então tem 1797, nascimento, morte da mãe. Aí, para cruzar, né, o Frankenstein com a vida dela, em 1816 morre a Fanny, a irmã dela. E é quando se inicia ali a escrita do diário, que vai inspirar o espetáculo e tal. Então tem também aqui a morte do filho dela, do William. Tem uma coisa muito curiosa, porque ela escreve, o William morre depois que ela publica o livro. Ela dá o nome do próprio pai para o filho, né? O pai dela chamava William Godwin. Ela dá o nome de William para ele, William Shelley. E depois que ela escreve o livro, quando ela escreve o livro, ela dá o nome de um personagem, de William. Esse é o personagem que é o sobrinho do Frankenstein. E é a primeira personagem que morre no livro, é o William. Uma criança, é um menininho chamado William que a criatura mata. E, paralelo a isso, a vida dela, ela perde o filho William. Né? Lógico que ela não saberia que ela iria perder o filho que ela colocou no livro, o mesmo nome, mas enfim, é uma curiosidade que é difícil a gente não prestar atenção. Então eu ia para a sala de ensaio e eu levava esse mapa, esse diagrama, e eu fui separando episódios, tanto da vida da Mary Shelley quanto da vida do romance Frankenstein. E eu chegava na sala de ensaio com tarefas. Então, tinha dias que eu chegava e a minha tarefa era fazer uma improvisação em cima da morte do William, ou uma improvisação em cima da criação da criatura. E chegou um momento que eu tinha um monte de improvisações soltas, e eu comecei a costurar essas improvisações. E uma coisa que eu faço, que me ajuda muito, e eu repito, isso é um processo muito particular meu, que eu vou dar uma oficina em breve, usando esse modelo que eu trabalhei, mas ele pode não funcionar para todo mundo. Mas tem uma coisa, porque eu não chego na sala de ensaio com um texto e monto um texto. Eu escrevo a dramaturgia a partir das ações. Então eu chego na sala de ensaio e improviso episódios, improviso coisas, me dou tarefas. Ao mesmo tempo, eu vou sentindo muito intuitivamente que objetos eu tenho vontade de levar para a sala de ensaio. Então, vários objetos foram surgindo e muito intuitivo mesmo. Então, uma mala, uma cabeça, uma foice. E eu começo a levar isso para a sala de ensaio sem me perguntar muito para quê. E quando eu vou improvisar, eu deixo essas coisas no espaço. Porque aí, quando tiver a oportunidade de eu pegar esse objeto, eu pego. E às vezes o objeto inspira uma cena e às vezes uma cena pede um objeto. Então, foi se juntando essa grande criatura, né? O espetáculo é muito parecido com a personagem da criatura, são pedaços de coisas. Então eu vou para a sala de ensaio com objetos e eu também vou com frases que me marcaram, do romance, da vida dela, das cartas, e isso é uma coisa importante. Eu li a biografia da Mary Shelley, depois eu li uma biografia conjunta, eu tô até com a minha bibliografia aqui, ó, do meu ladinho. Então eu li a biografia da Mary Shelley, que foi essa daqui, que é excelente. Essa biografia aqui é muito, muito, muito boa, muito completa. Tem até ainda as marcaçõezinhas aqui das minhas anotações. Eu li essa outra biografia que é muito boa, porque cada capítulo é da vida de um capítulo é da Mary Shelley, um capítulo da Mary Wollstonecraft, que é a mãe dela. Muito bom, foi publicado no Brasil em português. Eu não vou lembrar agora qual editora, mas foi, porque eu vi esses dias. Então eu li essas biografias e li o romance, lógico. Eu li o romance em português, depois eu resolvi ler em inglês e eu mesma traduzi umas coisas que eu achei melhor.
Mas eu descobri, pela biografia, que a Mary escrevia muitas cartas e que ela escrevia diários. E aí eu comecei a fuçar na internet, Google, cartas Mary Shelley, diários Mary Shelley e tal. Achei algumas coisas. Mas a maioria das coisas que eu encontrei, elas estavam no acervo online da biblioteca de Oxford, que chama Bodleian. E aí eu consegui ter acesso a algumas coisas ali e me deu uns 5 minutos e eu mandei um e-mail para eles. Eu dei um Google, basicamente biblioteca.oxford, assim, eu não sabia nem para quem que eu estava escrevendo. Mandei um e-mail para eles falando que eu estava pesquisando a vida dela, que eu estava montando um espetáculo. E esqueci, mandei. E surpreendentemente eles responderam meu e-mail. Inclusive a menina bibliotecária, ela me encaminhou meu e-mail pro cara que era o curador de todo esse material. E ele entrou em contato comigo e aí eu vim a descobrir que a Oxford tem tudo da família Shelley, Godwin, Wollstonecraft, tudo. Porque o filho da Mary que sobreviveu, o Percy, doou tudo para Oxford quando ele morreu, ele deixou em testamento. E aí o Stephen Hebron, que é o curador, ele me mandou um e-mail super simpático, super interessado, me convidando a ter acesso a esse material ao vivo. Eu não tinha comentado para ele, eu acho que eu estava no Brasil e que ele estava na Inglaterra. Mas foi um daqueles convites que eu não consegui negar. Eu fiquei louca, comprei passagem 50 mil vezes e voei para a Inglaterra. E aí eu aproveitei que eu estava indo para Oxford para ter acesso a esse material. Claro que eu mandei uma lista do que eu queria, porque é muita coisa. Eu pedi para ver o original do Frankenstein, que eu vi. Tudo isso tem no Instagram do espetáculo, fotos, tá? @espetáculo.criatura. Eu queria ver o diário, eu queria ver algumas cartas específicas que eu queria entender o contexto. E, enfim, eu pedi uma lista de coisas, eu não lembro quantas. E quando eu cheguei lá, ele veio com um carrinho, com um monte de coisa, e me mostrou tudo. E foi muito bom, assim, porque ele me mostrou, por exemplo, no Frankenstein, que ela começa o rascunho do romance, tem muito risco, tem muito comentário, aí o Shelley também serviu como editor dela, então é super confuso o começo. E tem um momento que ela entra num flow, e aí você vê que a escrita tá mais fluida e que não tem muito comentário, ela entendeu para onde ela estava indo com o romance. Isso é muito legal, de entender a mentalidade dela quando ela estava escrevendo. E fora ver o diário, porque o diário tem momentos que a letra tá super legível e às vezes ela tá um horror, assim, e aí você entende que naquele momento ela estava de luto por um dos filhos, né? Então, dá para perceber muito do momento que ela estava vivendo pelas palavras dela. E aí, como eu estava indo para a Inglaterra e eu ia ter um dia em Oxford só para acesso a tudo isso, eu resolvi que eu ia aproveitar esse tempo. Eu morei lá, então eu conheço bastante a cidade de Londres. E eu tenho grandes amigos lá, fui para casa de um amigo meu e eu fiz uma peregrinação por todos os lugares que ela viveu. Então aqui tem o mapa da minha viagem. Todos esses lugarzinhos aqui são lugares que são pertinentes à história da Mary Shelley. E também indo lá e caminhando pelos passos dela, deu para entender muita coisa, assim, de que ela, por exemplo, ela nasce no East End, que é a parte mais humilde da cidade. E ela vai morrer no West End, que é a mais rica. E por quê? Porque quando Shelley morre, o filho dela herda, né, muito dinheiro. Então ela consegue ter uma vida melhor, um fim de vida melhor. E lá em Londres tem essa coisa do Blue Plaque, que são as plaquinhas que dizem, né, aqui viveu e tal. Então eu fui em todos esses lugares, tem fotografia de tudo. Aproveitei para pesquisar na British Library, que é a biblioteca britânica, né, a maior de todas, que também tinha algumas coisas lá que eu tive acesso e que eles abriram uma exceção porque eu descobri que tinha coisas lá quando eu já estava lá e precisava de um tempo de espera, mas eles entenderam que eu estava voltando para o Brasil e eles me deixaram ver. E aí visitei o cemitério, o famoso cemitério onde ela e o Shelley tiveram sua primeira relação, no túmulo da mãe dela. Quem perdeu o começo da live, foi a primeira fofoca que eu contei. E fiquei uma semana na Inglaterra. E quando eu pisei de volta no Brasil, tudo tinha mudado pra mim. Porque eu tinha começado a me sentir íntima dessa mulher e dessas pessoas, assim. E eu já tinha levantado uma parte do espetáculo, mas quando eu voltei pro Brasil, eu estava muito mais claro quem era Mary Shelley, por que eu queria contar essa história.
Lá na Inglaterra aconteceram umas coisas também interessantes de, por exemplo, eu estava numa feira de antiguidades, porque eu fico sempre olhando objetos, eu estava um pouco obcecada com a estética do steampunk vitoriana, apesar da Mary Shelley ser anterior à Rainha Vitória, essa coisa de fábrica, de cano exposto, cobre, lâmpada de filamento, que também não é da época da Mary Shelley, não tinha luz elétrica na época da Mary Shelley. Então eu fui em Museu da Ciência e tal, e eu estava obcecada em criar um laboratório, então eu ficava sempre olhando coisinhas antigas de laboratório e tal. E eu estava numa feira de antiguidades e eu vi uma lupa, que era, o cara me falou que era de dentista do século XIX, e é uma lupona assim, com uma base grande de madeira. E eu olhei, eu fiquei encantada por aquela lupa, e eu perguntei o preço, ele falou o preço, eu não lembro quanto que ele falou. E a hora que eu olho, a lupa não tá aqui hoje, porque o cenário tá guardado, mas a hora que eu olho na base da lâmpada, ela foi fabricada em 1814, que é o ano que a Mary e o Shelley fogem. Então eu achei muito simbólico, ele fez um desconto. Eu trouxe a lupa pro Brasil, e de novo, peguei essa lupa, que eu não sabia para que eu tinha comprado, coloquei no espaço, e uma das cenas do espetáculo é a cena da lupa. Quem já viu o espetáculo vai lembrar dessa cena, quem não viu, tem foto também. E foi isso, basicamente um objeto inspirou a cena. E aí eu voltei e aconteceu isso, e aí foi a hora de realmente começar a costurar a dramaturgia, de começar a dar mais carpintaria para isso, né? Então eu já tinha improvisado bastante coisa, já tinha colocado algumas coisas na ordem, e eu comecei a entender como que começava a peça, para onde ia. E aí eu falo que é uma dramaturgia de associações, porque ela não é uma dramaturgia linear, ela é uma dramaturgia que ela tem uma lógica linear no meu processo, que foi a linearidade do romance, a linearidade da vida da Mary Shelley, mas a hora que eu coloquei em cena, eu fui dando uma quebrada nessa linearidade. Então, às vezes, uma lembrança, uma coisa que eu falo no espetáculo, lembra de um outro episódio, aí eu volto um pouco no tempo. E também tem uma coisa do espetáculo de não ficar presa ao realismo das ações, né? Então, uma das decisões que eu tomei é que, pelo meu entendimento, a Mary Shelley e o Dr. Victor Frankenstein eram a mesma pessoa no começo da peça. Então, quem está assistindo o espetáculo está assistindo, na verdade, ações físicas do Frankenstein. Só que a personagem que faz essas ações é a Mary Shelley. A partir do meio do espetáculo, eu falo que ele tem 2 atos. Ele é uma peça curta, tem 1 hora, mas tem 2 atos. No meio do espetáculo é quando ela consegue ter a ideia do Frankenstein, do livro, e aí nasce a criatura. Então, a primeira parte do espetáculo, você está assistindo o Dr. Frankenstein, as ações dele sendo feitas pela Mary. Então, a Mary desenterra corpos, a Mary faz uma cirurgia, a Mary, enfim, não vou dar muitos spoilers. Na segunda parte, quando surge a criatura, quando nasce a criatura, a gente acompanha a trajetória da criatura, de entender quem ela é e onde ela está. E tem ações dela que são da Mary Shelley. Então tem essa brincadeira, assim. Como se, na verdade, a Mary Shelley é o Frankenstein e é a criatura. Essa é a minha... Gente, aconteceu alguma coisa com a live que eu tava fazendo. Tocou o telefone, ficou mudo. Perdi todo mundo. Perdi aonde... Oi, Cacô! Perdi todo mundo que tava na minha live. Perdi aonde eu tava com o assunto. Bom, gente, eu vou continuar contando essa história aqui, porque, independente de qualquer coisa, vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Então, essa é a segunda parte da live. Oi, Lê, tá me ouvindo? Me dá um ok se tá rolando o som agora? Porque eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, gente. Ah, tá bom. Bom, então essa live vai ficar em 2 partes. Eu espero que a Secretaria de Cultura me perdoe. Minha mãe me ligou, Cacô, no meio da live, e aí ficou mudo. Você acredita? Ah, enfim. Bom, eu não lembro onde a gente estava mais, porque eu não sei aonde vocês pararam de me ouvir. Mas eu acho que eu estava falando sobre as associações, sobre a dramaturgia de associações.
Então, assim, tem algumas coisas no espetáculo que o público não vai entender, mas que me alimenta dentro do espetáculo. Coisas muito bestas. Por exemplo, prestem atenção quando vocês forem assistir. No comecinho da peça, eu tiro um relógio de bolso de uma caixa. E eu guardo esse relógio de bolso. E esse relógio de bolso não aparece mais. Mas tem uma hora lá no final que eu vou falar que foi encontrado um relógio de bolso no bolso da Fanny. Ou seja, pra mim é uma associação de que a Mary guardou esse relógio de bolso. Então, pra mim, me alimenta como atriz dentro do espetáculo eu ter esses pequenos segredos, assim, que pode ser que alguém entenda, pode ser que alguém pegue, mas que eu não tô muito interessada se vai pegar ou não. Isso é uma coisa que também é importante pra mim, assim, não é um espetáculo que eu espero que as pessoas saiam sabendo tudo sobre a Mary Shelley. Não quero que as pessoas saiam tendo assistido uma palestra, senão eu teria feito uma tese. Né? Não precisa decorar as datas, não precisa entender o que aconteceu antes ou depois. Não precisa nem acompanhar de forma racional a história. Não é isso que me interessa. Eu queria muito, espero que eu consiga fazer isso, emocionar as pessoas com a vida dessa mulher e aquela personagem que ela criou. Então, se a pessoa sair do teatro com empatia com a Mary Shelley, empatia com a criatura, e com vontade de ler Frankenstein, com vontade de conhecer mais sobre a vida dela, aí eu vou ficar muito feliz. Porque não é um espetáculo para você entender, necessariamente. Apesar de que eu tenho um programinha, né, que você recebe antes da peça, que tem ali uma mini biografia da Mary Shelley, um resumo do Frankenstein, para quem quiser entrar sabendo basicamente alguma coisa, porque eu sei que, assim como eu não tinha lido Frankenstein, muita gente não leu. E a referência que a gente tem é o filme do Boris Karloff, ou o Jovem Frankenstein, né, do Billy Wilder, que são livros maravilhosos, filmes maravilhosos, mas que não tem nada a ver com Frankenstein. Nada, nada, nada. Nossa, eu falei mais que o tio da feira e ainda são 8h30, né? Porque eu tô falando rápido aqui, que nem uma louca. Bom, aí eu chego num formato de dramaturgia que me interessa, que me agrada. E aí vem essa questão de que porque eu me propus a fazer essa dramaturgia no meu tempo, e ela levou mais ou menos 2 anos para ficar, pra ficar levantada, mais ou menos, eu não coloquei esse espetáculo em nenhum edital. Eu fiquei ensaiando no meu tempo livre, do jeito que dava, muito em casa. Usei muito a Companhia da Revista, o Newton Travesso, que era onde eu dava aula na época e tal. E eu não tinha pressa, né? Então eu não coloquei em edital porque eu também não queria ter uma data imposta de fora para mim, para eu criar o espetáculo. E aí, quando o espetáculo começou a ficar muito perto de estar pronto, eu tinha uma questão de produção, né? De produzir coisas. E aí aconteceram as magias que acontecem. E que só, assim, parceria e sorte e coisas lindas. Então, o Kleber Montanheiro me deu uma mala enorme de viagem, porque eu tinha tido uma ideia de usar uma mala e tal. E ele falou, tem uma aqui no acervo. E ele me deu essa mala, uma mala que tem mais de 40 anos de teatro. Foi uma mala que pertenceu à companhia do Ornitorrinco, que é uma companhia muito importante de teatro brasileira. O Ornitorrinco, o Cacá Rosset tinha doado o acervo para a Companhia da Revista, e o Kleber me doou essa mala e um banquinho, que eu uso no espetáculo também. E uma outra maletinha pequena. E aí eu tinha a ideia de, eu preciso de tal coisa. E de repente alguém me dava. Então, eu achei muita coisa em ferro velho, em brechó. O espetáculo custou muito pouco, muito pouco. 90% das coisas que eu fiz, que estão no espetáculo hoje, eu fiz. De pegar um potinho e maquiar. Eu tive essa ideia logo de cara de que eu queria ter esses corpos em cena para representar a mãe, para representar a Fanny, para representar os filhos e tal. E aí eu fui atrás de cabeças de bonecas velhas, e aí fui, maquiei, criei uma roupinha, não sei o quê. Então o espetáculo é todo muito artesanal, ele é todo muito feito por mim mesma, assim. E esses presentes que foram surgindo no meio do caminho. Então tem uma história que eu gosto muito, que é do espelho. Eu tava querendo um espelho, eu tenho um espelho antigo, só que ele é muito pesado, e eu queria pendurar ele, e ele tava me dando muito trabalho, tava com medo dele quebrar. Aí um dia uma amiga minha me pediu pra ir com ela, com a minha picape, que eu tenho uma picape, ajudar ela a tirar uns objetos que estavam sendo doados de uma instituição. E eu fui com ela pra ajudar a carregar as coisas, e chegando lá tinha um espelho redondo na parede.
E eu comentei com ela, tinha uma mulher já pegando esse espelho. E eu comentei com a minha amiga, falei, cara, é exatamente o espelho que eu preciso. Aí essa mulher virou pra mim e falou, você quer esse espelho? Eu vi que você tá fazendo um espetáculo, você quer esse espelho? Eu falei, se você não se importar, eu gostaria, porque eu tô produzindo um espetáculo sem dinheiro e tal. E ela me deu esse espelho. Muito bem. Anos depois, eu tô dando uma oficina e contando essa história. E uma das mulheres da oficina levanta a mão e fala, fui eu. E essa mulher é a Denise Dietrich, que é grande amiga minha hoje, que eu fiz direção de movimento do espetáculo dela. Então ela foi uma das pessoas que não me conheciam e que me deram objetos para o espetáculo. Tem várias histórias dessas, várias. Então o espetáculo em si, a produção dele, depois numa outra live eu vou falar de coisas mais burocráticas de produção, mas o levantamento do espetáculo ele foi muito barato, ele foi muito econômico, ele foi muito artesanal, ele foi muito... tinha objetos que eu já tinha em casa, que eu falei, nossa, eu acho que isso aqui pode servir. Eu tive que comprar algumas coisas, mas coisas que foram muito baratinhas. A história do coração, eu queria muito ter um coração no espetáculo, porque isso é uma coisa que eu não contei, mais uma curiosidade mórbida. Mórbida, pra mim, não é um palavrão, não é coisa ruim, tá, gente? Eu gosto de coisa mórbida. Sobre a vida da Mary Shelley. Depois que o Shelley morre, ele é cremado numa praia e os amigos que estão lá acompanhando a cremação veem que o coração não pegou fogo, o coração tá inteiro. Então, um desses amigos, ele guarda esse coração e entrega pra Mary. Quando ela morre, muitos anos depois, ela morre em 1853, eu acho. Agora me falha a memória. O Percy Shelley, o filho dela, encontra o coração do Shelley dentro da gaveta dela, que ela escrevia. Então, enfim, Mary Shelley, né, gente? Ela era gótica muito antes de qualquer outra pessoa ser gótica. E eu queria ter um coração em cena, porque eu queria ter um coração em cena. E aí eu fui atrás de um artista plástico para fazer um coração, mas era muito caro, e enfim. E aí era outubro e era mês do Halloween. E eu tava indo assistir um espetáculo no CCBB, ali no centro, perto da 24, como é que chama ali? 25 de março. E aí, oi Marina, tudo bom? Gente, a Marina é amiga nossa da minha infância, lá de Salvador, tudo bom? Então, aí o coração. Aí eu tava lá na 25 de março e era Halloween, aí eu entrei nas lojas, falei, bom, Frankenstein, Halloween, vou ficar fuçando aqui. E de repente eu vejo um coração perfeitamente anatômico, de borracha, que de longe você nem diz que é de borracha. E foi muito barato, assim, foi, não sei, R$15 o coração, não sei. Então tem essas coisas que aconteceram durante o processo que hoje as pessoas me perguntam se deu muito trabalho, se eu não me arrependo de não ter colocado em edital. Mas não, porque esse processo foi muito rico, o espetáculo é muito meu, ele é muito... tudo é importante pra mim no espetáculo. Inclusive eu passei por um episódio muito traumático agora em agosto do ano passado, que eu fui pra Turquia pra fazer o festival, e quando eu tava voltando, eu tinha um outro festival em Ribeirão. Eu voltava na sexta-feira, o festival era na quarta. Eu cheguei no aeroporto na sexta-feira, meu cenário não chegou. Meu cenário ficou em Istambul. Eu fui descobrir que ele ficou em Istambul muito tempo depois, tá? Ele sumiu mesmo, ele sumiu. E durante 3, 4 dias eu não sabia onde estava meu cenário. Então eu fiquei muito desesperada, porque não era uma questão de fazer de novo. Porque cada coisa ali era muito particular, muito, muito pessoal. A caneta que eu uso no espetáculo, que a Mary Shelley escreve, é uma caneta que eu comprei em Oxford quando eu fui pra pesquisa lá. Uma caneta antiga, tinteiro. Então eu passei 3, 4 dias sem dormir, até que eles me descobriram que estava em Istambul, e aí eles me mandaram. Até aí eu já tinha perdido outro festival, perdi R$10 mil de contrato, enfim. Isso está agora rolando em juízo, tá? Estamos processando a companhia aérea é a Ethiopian Airlines, eu não recomendo. Bom, e é isso. Aí então a produção foi essa produção muito pequena, muito pequenininha, assim. Eu fiquei muito tempo sozinha na sala de ensaio. É desesperador. Então você não tem ideia. É desesperador, gente. É desesperador. Quando eu comecei o processo, eu tava com uma pessoa na sala de ensaio comigo que se propôs a dirigir. Em determinado momento, eu percebi que as ideias que ela estava tendo estavam indo para um caminho e eu estava querendo ir para outro caminho, e eu tive que tomar uma decisão que foi super difícil
de falar pra ela que eu acho que não ia rolar e que eu precisava dirigir. Eu precisava confiar na minha intuição, porque o espetáculo tava na minha cabeça e eu precisava pôr ele pra fora. Eu não sou diretora, eu sou diretora de movimento, então eu tenho essa visão externa, né? Não penso só como atriz, mas eu penso como quem vê de fora. E eu falei, bom, se eu faço isso pros outros, eu acho que eu sou capaz de fazer isso pra mim. Então a gente se separou ali, amigavelmente, mas eu fiquei sozinha na sala de ensaio e comecei a tocar sozinho o espetáculo. E aí muitas pessoas que fazem solo me perguntam disso. É que o Misha tá pedindo um biscoito. Como é fazer um solo sozinha? É muito solitário, eu tenho alguns macetes que eu desenvolvi. Eu vou entrar em sala de ensaio em breve para um próximo espetáculo também sozinha. Eu acho que eu descobri um jeito de trabalhar que me agrada. Mas eu filmo tudo que eu faço. Eu filmo tudo, toda improvisação, toda cena que eu levanto, tudo que eu faço. Porque depois, quando eu chego em casa, eu assisto e aí eu tiro meu chapéu de atriz e eu ponho meu chapéu de diretora. E eu desenvolvi um olhar crítico de me assistir e não ficar naquela coisa que a gente tem a tendência, né? Eu não gosto de me ver em vídeo, mas ai, tô gorda, tô magra, ai, tô isso, tô aquilo. Não, é como se fosse uma terceira pessoa e eu tô vendo uma atriz e eu falo, tá, isso não tá bom, isso não tá dando leitura. Vamos ter que mexer nisso. Aqui eu preciso usar outra qualidade de movimento, aqui eu preciso de outro artifício, enfim. Então eu criei esse olhar que é meio duplo. E só que chegou um momento que se a gente fica muito tempo sozinho, a gente vai ficando muito autocentrado, muito no umbigo, vai perdendo um pouco o senso crítico. Então eu comecei a convidar pessoas para virem para a sala para me dar feedback. Então o Kleber, que é meu parceiro de muitos anos, que fez o figurino do espetáculo, fez o figurino de graça para mim. Agora, enfim, é mais uma dessas bênçãos que a gente tem na vida. O Kleber veio e teve um momento que a Giovana Borges se ofereceu para ser assistente do espetáculo e logo depois a Letícia Esposito também se ofereceu. Aí as duas vieram somar, então elas ficavam assistindo e anotando coisas, me dando feedbacks do que estava rolando, do que não estava rolando. Elas estão comigo até hoje como parte integral do espetáculo. A Giovana está morando em Paris, ela foi comigo para a Turquia com o espetáculo, a gente está querendo muito levar para Paris também. E agora a Letícia tá comigo aqui em São Paulo, vai fazer a circulação, que a gente vai começar em breve. Ela opera o som. E ela vai comigo para Angola, que é dia 21 agora de maio, que é um festival de aniversário do Teatro Elinga, que é um teatro muito importante lá de Luanda. Então, a partir do momento que entram as duas e começam a me dar feedback, vai ficando ainda mais arredondadinho o espetáculo, vai ficando mais certinho, né? Falo já de como foi lá fora. E aí eu chamei. Aí tem coisas que eu não. Porque assim, eu fiz a trilha do espetáculo. Eu tive a ajuda do Maurício Colantoni, Lino Colantoni, que é um músico, amigo meu. Ele me ajudou a gravar os offs no estúdio dele e tal. Mas eu também tinha a trilha na minha cabeça, então eu fiquei puxando pedaços de sons daqui, dali, e eu montei essa trilha. Tá sendo equalizada de novo agora, porque, como você pode imaginar, eu não trabalho com isso, então a trilha não é perfeita, né? Agora tá sendo equalizada, depois de um tempo. E aí eu tive também alguns colaboradores muito importantes. Matheus Monteiro fez um trabalho de texto comigo. A Ana Toledo fez um trabalho de canto comigo, porque tem uma cena que eu canto uma canção gaélica. Porque também tem um porquê. Porque a Mary Shelley viveu na Escócia e ela fala que um dos momentos mais felizes da vida dela foi lá. Então a canção de Niná, que eu canto no espetáculo, é escocesa. O Vitor Griso, que é um artista plástico maravilhoso, me ajudou a pintar o cenário, a envelhecer o cenário. O Marcos Valadão fez a arte do figurino que o Kleber criou, e ele que pintou, que é um figurino belíssimo. E aí o Rodrigo Silbat, que eu estava trabalhando com ele na época e falava muito sobre o espetáculo, e ele falou, eu quero fazer a luz. Então ele desenhou a luz, que é inspirada também no século XIX, naquela coisa no começo da luz elétrica e tal. Tem uma estética bem steampunk, que é um movimento estético meio punk rock, meio vitoriano, assim. E aí é isso. E aí quando eu fui estrear, eu vou falar mais disso na próxima live, mas eu já tinha tudo pronto, mas eu não tinha pauta. Então eu abri processo. Eu fiz 6 ou 5 apresentações abertas a público para ouvir os amigos, assim. Então muita gente que eu confio muito assistiu, me deu toques maravilhosos. O espetáculo mudou de apresentação para apresentação, eu mexia em alguma coisa.
E finalmente em agosto de 2019 ele estreou. Mas eu vou contar a história da estreia e de como foi a temporada e tudo mais na próxima live. Porque eu tenho que fazer 2 lives. Vou repetir para quem não estava na live anterior. Porque eu tive que parar no meio, então essa é a parte 2. Essa live é por causa do PROAC número 11 de 2020, licenciamento para teatro. É uma das contrapartidas, eu disponibilizar o processo do espetáculo e vai ficar gravada, então depois quem quiser assistir do começo, ou quem quiser assistir, indicar para alguém. E eu vou dar uma oficina que começa dia 12 de junho e vai até 18 de julho na Oswald de Andrade, de dramaturgia para espetáculo, inspirado no meu processo criativo para esse espetáculo. E o tema assim como o tema desse espetáculo é a criatura, o tema dessa oficina vai ser morte, porque eu estou lidando com esse assunto agora desde a morte do meu pai, eu estou mergulhada nesse assunto. Aí, quem foi a Bel, né, que perguntou de como é que é fazer o espetáculo lá fora. Então, cara, eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu fui pra Turquia e que foi, talvez, a experiência mais roots, assim, que eu poderia ter tido de primeiro festival, porque era um festival pequeno, no interior da Turquia, então, um voo muito longo, uma cidade pequenininha, um espetáculo que teve que ser legendado, tudo novo, né? Tudo muito novo. E que eu levei só a Gi, então a gente não tinha técnico de luz com a gente. A gente ia apostar no técnico de luz local. No fim das contas, a gente acabou trabalhando com um técnico de luz e diretor sérvio, que é um cara maravilhoso, Giorgio, que pegou a luz do espetáculo rapidinho, operou lindamente, enfim. A gente fez o espetáculo com legenda em inglês e turco. E eu não sabia o que esperar. Eu não sabia o que esperar, porque era isso, né? Não sei se o espetáculo funciona, né, em outra língua. Apesar de que esse espetáculo, ele é muito... Por causa do tema dele, Frankenstein, Mary Shelley, ele não é um espetáculo muito regional, né? Ele é um pouco universal. Ele tem uma questão da linguagem, que não é para todo mundo, e eu entendo isso, né? Ele não é linear, ele é teatro físico, ele é escuro, ele é meio mórbido e tal. Mas a resposta na Turquia foi incrível, assim. Teve uma senhora que terminou o espetáculo, ela estava em prantos, porque muita gente se reconhece na questão da Mary com os filhos, né? E essa senhora estava em prantos, me abraçou e pediu para uma menina traduzir para mim o que ela estava falando. Então foi muito bem aceito. Depois a gente foi para Cabo Verde. Não, esse era o festival de solos. Então tinha de tudo. Tinha uma menina de butô maravilhosa. Tinha essa companhia da Sérvia, que era super textocêntrico e lindo o espetáculo também. Era um espetáculo sim, mas eram solos. Já em Cabo Verde, que foi em novembro, eu apresentei em português para uma plateia que fala português. Então, né, outra coisa, eu me dispus a falar um texto um pouco mais articulado, um pouco mais devagar, porque tem uma diferença de sotaque. Eu fui sozinha para Cabo Verde, que foi um erro. Eu fui testar para ver se dava para fazer sozinha e colocar a operação do som na mão de alguém também, mas não dá. Ocorreram erros no espetáculo, que tudo bem, né? A gente passa por cima, mas o som do espetáculo é dramaturgia. Tem textos importantes, tem muitas coisas, informações importantes que não dá para errar. E aí a luz foi operada por um técnico local maravilhoso. Muito bom, também arrasou. E lá também a resposta foi muito boa. Tanto que lá em Cabo Verde foi onde surgiu o convite para ir para Angola. Porque o pessoal da Angola, que estava lá, viu o espetáculo, me convidou e agora eu estou indo para Angola. E agora o plano é que vai acontecendo essa bola de neve, né? Que eu vá para um festival e aí eles puxam para outro e tal. Vou falar mais deixa eu ver que horas são. Temos mais 10 minutinhos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, repito, vai ficar gravada essa live. Ela está em 2 partes, porque tivemos um problema técnico. As 2 vão ficar disponibilizadas no meu perfil. Eu vou tentar baixar e publicar no perfil do espetáculo também. Eu acho que isso é possível. Eu sou meio ignorante de Instagram. Então, Laura, online, eu acho que oficina não vai rolar por enquanto, assim. Eu vou dar essa oficina na Oswald, que é ao vivo, mas por enquanto online eu tô achando que não, porque a demanda tá pouca, entendeu? Mas se tiver alguma eu te aviso, com certeza. Que mais que eu posso falar? Alguém tem alguma dúvida? Eu anotei aqui. Não, tudo que eu tinha separado assim para falar, eu falei. Eu vou fechando então essa live.
Queria agradecer muito, muito quem compareceu. Desculpa aí o problema técnico que a gente teve, eu fiquei muda uns minutos, tive que sair, voltei. Essa live é uma contrapartida do PROAC número 11 de 2020, de licenciamento de espetáculos teatrais. E eu aproveito também para usar ela como divulgação para a circulação do espetáculo, que começa na quinta que vem. O projeto chama Memento Mori, Memento Vivere, ou Precisamos Falar sobre a Morte, ou circulação do espetáculo Criatura, uma Autópsia, que foi contemplado pela 16ª edição do Prêmio Zé Renato. Então a gente vai fazer apresentações no Teatro Arthur Azevedo, Alfredo Mesquita, Cacilda Becker e mais 2 teatros que ainda estamos para fechar, um na Zona Sul e um no Centro. Começamos pelo Arthur Azevedo, dia 11 a 14 de maio, quinta a sábado, às 20 horas, domingo às 18 horas, gratuito. Retirada de ingresso 1 hora antes do espetáculo, mas a gente também vai abrir por Simpla, reserva, tá? Metade da casa. Eu perguntei sobre isso aí do exterior, é sempre através de festivais? Sim, por enquanto tem sido. Porque, na verdade, assim, é um sonho, um plano que eu tenho de muitos anos de viajar com o espetáculo. E que na pandemia, tudo parou, né? Enfim, eu estreiei em 2019, aí em 2020 ia ser o ano do espetáculo e parou tudo. E eu comecei a mandar projeto para tudo quanto é lugar, para ver se pro ano seguinte, porque a gente não sabia quando a pandemia ia acabar. E eu comecei a mandar para festival. E comecei a mandar para festival no sentido de arriscar, ver o que dá. E quando eu recebi o convite da Turquia, eu entrei em pânico. Porque eu falei, gente, como é que eu vou levar esse espetáculo no festival? São 3 malas gigantescas e pesadas. 2 passagens. Os festivais de pequeno e médio porte não pagam passagem. Eles pagam tudo que tem no festival, mas não pagam passagem. Então foi uma aposta que eu tive que fazer. Eu estava muito nervosa, mas eu conversei muito com o Arthur, da companhia do AD. Eu fui pedir conselho para ele e ele me perguntou uma pergunta muito importante: por que você está indo para festival? Porque assim, né, tem gente que fala, porque aumenta a visibilidade do espetáculo, porque dá dinheiro, porque dá fama, fortuna e não sei o quê. Não, é porque eu queria viver a experiência. E aí ele falou, essa é a resposta certa. Porque é isso, eu gastei uma grana para ir para a Turquia. Na sequência eu peguei esse edital de licenciamento que cobriu os custos da Turquia. Para Cabo Verde, eles me voaram. Aí agora para Angola eu também acabei de gastar um dinheiro de passagem, comprei lá tal, apostando que daqui a pouco ele volta, esse dinheiro entra. Eu vou falar muito sobre isso na próxima live, porque são perguntas que as pessoas querem muito saber, essa questão do festival. Mas eu pretendo também levar o espetáculo fora de festival. Como a Giovana, minha assistente, está em Paris agora, a gente está tentando articular uma temporada em Paris, mas é que tem uma logística, tem toda uma questão. Né? É caro, é tudo muito caro, nosso dinheiro não vale, né, muito. Então, Inglaterra é libra, na França é euro, então isso dificulta um pouco, né? Mas por hora é isso, gente. Assim, estarei circulando pelos teatros de São Paulo, começando pelo Arthur Azevedo, na sequência o Alfredo Mesquita, depois o Cacilda Becker, depois mais um teatro na Zona Sul, fechando provavelmente com um teatro na Zona Central, sempre gratuito. Acompanhem o Instagram do espetáculo, que eu vou postar tudo lá, @espetáculo.criatura. Em breve, o espetáculo também vai estar disponível online pela plataforma Cultura em Casa, que é aqui para quem eu estou fazendo essa live de contrapartida, mas isso não tem uma data, então quando eu souber também vocês vão ficar sabendo. E em breve eu faço uma outra live, quem está aqui hoje ficou com perguntas com relação à produção, hoje foi uma live mais artística, mais de criação, e a próxima eu vou focar um pouco mais nessas questões de temporada, de como entender a questão do festival, aonde fica sabendo de festival, editais. Eu ganhei 2 editais grandes desde que eu estreiei, que foram os 2 Zé Renatos. Eu ganhei o Zé Renato em 2020, o Zé Renato em 2022. Então eu aprendi muito, muito sobre o que fazer e o que não fazer em produção. Especificamente para solo, tá? Não para produção grande. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Deu mais ou menos 1 hora. Eu vou subir o vídeo agora também ali no meu perfil. E quem já assistiu, recomenda o espetáculo. Quem não assistiu, vem assistir. E qualquer pergunta, me manda inbox que eu respondo na próxima live. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, 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 obrigada.